Olá, mais uma aula do projeto de vida, né? Do FIC 2. Autovalorização mobilizando os meus recursos. Então a gente vai falar hoje, né, dessa autovalorização que vocês têm que ter e dos recursos dos recursos pessoais, né? E aí o filósofo, se a gente juntar, né, essa ideia, né, meio inquietante, né, do que a gente quer e juntarmos com as reflexões do filósofo Joshua Knob, da natureza, que a gente sofre da natureza que a gente chama eu mesmo. Se a pessoa que você será daqui a 30 anos, a pessoa para que você planeja a sua vida agora, com metas de carreira, economia, né, com parceria, o que você quer para a sua vida, é invariavelmente diferente da pessoa que você é hoje. O que faz dessa futura pessoa você? O que a torna digna de todos os sacrifícios e considerações que você faz hoje? Você se lembra dos planos para o futuro da sua infância? Mesmo que eles não sejam formais, né, que não tenham tido esse nome de projeto, os planos estão sempre presentes, né, de um modo ou de outro na vida da gente, né, em cada etapa da vida da gente. Na vida humana, às vezes bem guardados e até esquecidos numa caixinha preciosa, delicadamente etiquetada com a palavra sonhos, né? Então, os planos são os sonhos que a gente tem. A minha ajuda, né, a ajuda dos professores, dos educadores, né, da escola, para vocês, para os estudantes, é no sentido de perceber que o ser humano é inacabado, né, é mutável, é temporário. A mudança é constante na vida humana. Educar-se é assumir a responsabilidade de fazer progredir cada aspecto, qualidade, atributo, faculdade da própria pessoa, enquanto ser que só existe em relação com as várias dimensões de si próprio, com as outras, pessoas e coletividades e com a natureza, né? O meio que você vive, a família que você vive, a escola, isso tudo tem uma relação em relação a você mesmo, como você encara, como você interage com isso, né? No livro da Pedagogia da Autonomia, do educador Paulo Freire, explica o que é e como é importante a consciência do inacabamento tanto para nós educadores quanto para vocês educando, né? Em tornar real o possível. O economista Marcos Arruda diz que a primeira etapa da realização de um ser humano humanizado, né, simultaneamente sujeito do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade, é visualizar imaginativamente os conceitos que lhe correspondem e o projeto que deseja e concebe como o mais inteligente e coerente consigo mesmo e com a sua natureza em construção e evolução, ou seja, inacabada, né? A natureza inacabada. Esses dois enfoques estão presentes no tratamento da questão da autoavaliação que a gente vai ver nessa aula. E aí é essa autoavaliação que você vai fazer para você se planejar para o futuro. Onde eu quero estar daqui a 30 anos? Quem eu quero ser daqui a 30 anos? Sabendo que que o ser humano é inacabado, é um ser inacabável, que vocês vão moldar as coisas que vocês querem ser na vida, né? Tanto para o lado positivo quanto para o negativo, eu espero, e a minha função aqui é tentar sinalizar o caminho produtivo e positivo da vida de vocês. A gente passa por essa autoavaliação, né? Quem eu sou agora e quem eu quero ser daqui a 30 anos. Onde eu quero estar daqui a 30 anos. Né? Tudo bem, muito longo prazo? Né? Aí vocês podem tirar por mim. Há 30 anos atrás, né? Quando eu estava no auge da juventude, será que eu estou onde eu gostaria de estar? Na realidade, aos 20 anos, ainda não tinha. Eu mudei de sonhos, eu mudei de planos ao longo da minha vida, né? Muito pelo que aconteceu, pela minha trajetória, pelas dificuldades que eu encontrei e a descoberta do que eu realmente gostaria de fazer. Então, hoje, 30 anos depois dessa visualização de sonhos, eu percebo que eu tô num lugar que eu gostaria de estar. Eu sou a pessoa que eu gostaria de ser. Eu me tornei uma pessoa melhor do que eu era há 30 anos atrás. Mas eu tenho projeções a longo prazo para o futuro. Eu estou numa carreira que eu escolhi e que eu gosto de exercer. É bem remunerada? Não. Mas é que me satisfaz profundamente nos meus anseios internos, né? Me ajudou a lidar
como pessoa, me formar como pessoa, a ampliar meus horizontes em sentido tanto profissional quanto pessoal. É claro que eu ainda quero mais. Para mim não acabou a minha trajetória, né? Eu continuo tendo, eu projetei outros planos e projetei mais planos para onde eu estou, para onde eu quero estar daqui a 30 anos, né? E aí eu trouxe um poema, né, de Torquato Neto, que fala um pouco sobre isso. Vamos ouvir. Chama-se Cogito, o nome do poema. Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos secretos dentes nesta hora. Eu sou como eu sou presente, desforrilhado e decente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou vidente, e vivo tranquilamente todas as horas do fim. Continuando aí nossa sessão de declamações, né? Vamos ouvir Cecília. Poesia. Não sejas o de hoje, não suspires por ontens, não queiras ser o de amanhã. Faze-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes. E sabe que serás assim para sempre. Não queiras marcar a tua passagem. Ela prossegue. É a passagem que se continua. É a tua eternidade. É a eternidade. És tu. Cecília Meirelles. Sempre uma grande inspiração, né? Então ele fala, ó, não sejas o de hoje, não suspires pelo ontem, né? Então, e não queiras ser o de amanhã, mas vê a tua vida em todas as limites, faze-te sem limites no tempo, né? E a vida consegue, mostrando essa passagem, né? E aí a gente vai ver os conhecimentos de autoavaliação. E aí vamos para as atividades, né? Pensando nisso, fazendo essa reflexão sobre, né, o autoconhecimento, sobre o que a gente é agora, o que a gente quer ser no futuro, né? Qual projeto, qual planejamento, quais sonhos que vocês vão traçar para vocês, né? Então, um bom jeito da gente refletir é ver as respostas, né? Então, vou ler o texto para vocês e vocês depois vão refletir e colocar na atividade para mim. Texto 1. Pai e filho desaparecidos há 40 anos são encontrados vivendo em floresta, né? 8 de agosto de 2013. Hu Van Tan, 82 anos, fugiu com seu filho após uma explosão que matou o resto de sua família. Autoridades vietnamitas encontraram, nesta quarta-feira, um homem e seu filho que estavam desaparecidos há 40 anos. Ho Van Tan, 82 anos, sumiu durante a Guerra do Vietnã com seu filho bebê, Ho Van Lang, hoje com 41 anos, e os dois viveram desde então em uma floresta na província de Quang Ngai. Segundo o site vietnamita Tuoc News, eles sobreviveram comendo frutas, mandioca e milho, que eles plantavam. Os dois usavam apenas tangas feitas a partir de cascas e tinham construído uma casa em uma árvore. De acordo com o site, moradores locais que visitaram a floresta alertaram as autoridades sobre a aparição de dois selvagens de gestos estranhos. A polícia então montou um time de busca e após 5 horas encontrou pai e filho dentro de uma pequena cabana em cima de galhos de uma grande árvore. Devido ao isolamento, eles falavam apenas poucas palavras da etnia Khor, minoritária no Vietnã. Eles foram levados para um hospital local, onde receberam tratamento médico. Após uma investigação, descobriu-se que Tan vivia uma vida normal na comunidade Trunken Hamlet, quando há 40 anos uma explosão matou sua mulher e 2 outros filhos. Ele então teria fugido com a criança sobrevivente, se refugiado na mata e evitado contato com outras pessoas, né? Texto 2. Desenvolvimento pessoal e comunitário. Desenvolvimento pessoal. Desenvolver os potenciais próprios de cada um de nós. Cada pessoa é um ser mutante e em construção. O ser humano está em processo de evolução.
Melhor dito, ele é evolução permanente enquanto indivíduo, sociedade e espécie. E diferentemente de qualquer outro ser conhecido deste planeta, o ser humano é o único que tem a capacidade de visualizar, projetar, atuar, transformar conscientemente, em suma, de tornar-se sujeito do seu próprio processo evolutivo. Educar-se é assumir a responsabilidade de fazer progredir cada aspecto, qualidade, atributo, faculdade da própria pessoa, enquanto ser que só existe em relação com várias dimensões de si próprio, com os outros, né, indivíduos e comunidades, e com a natureza. Desenvolvimento comunitário. Cada indivíduo pertence a várias comunidades, né? Comunidade escolar, comunidade de mora, comunidade familiar. Cada indivíduo, portanto, é ao mesmo tempo um todo em si próprio e parte viva e ativa de todos mais amplos ou comunidades. A visão do autodesenvolvimento da pessoa é aplicada também a toda a comunidade humana, seja ela família, comunidade de trabalho, de proximidade, de fé, de atividades recreativas. O primeiro passo para a realização de um ser humano que se torna sujeito de seu próprio desenvolvimento, enquanto pessoa e coletividade, ou seja, protagonista, é imaginar os conceitos que lhe correspondem e o projeto que considera como o mais inteligente e coerente consigo mesmo e com a sua natureza em construção e evolução. Texto 3. Inacabamento, suporte imundo. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre as mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. Ao inventar uma existência utilizando os materiais que a vida oferecia, os homens e mulheres transformaram o que é o suporte para os animais em seu mundo, o mundo dos homens e das mulheres. O suporte é o espaço ao qual o animal se apega, é o espaço necessário ao seu crescimento e que delimita seu domínio. Nesse espaço, o animal aprende a sobreviver, a caçar, a atacar, a defender-se, e sua dependência dos adultos dura muito menos que a dos humanos. Quanto mais cultural é o ser, maior a sua infância, sua dependência de cuidados especiais. Os humanos têm coisas que os animais não têm: a linguagem conceitual, a inteligibilidade do próprio suporte, a capacidade de comunicar o que pensa, o espanto diante da vida e de seus mistérios. No suporte, os indivíduos se comportam desta ou daquela maneira, porque sua espécie se comporta assim. Falta-lhes liberdade de opção. Por isso não se fala em ética entre os elefantes. A vida no suporte não implica a linguagem, nem a postura ereta que nos permitiu usar as mãos. Mãos que em grande medida nos fizeram. Quanto maior se for tornando a solidariedade entre mente e mãos, tanto mais o suporte foi virando o mundo e a vida, existência. Com a consciência e a capacidade humana de captar, aprender, transformar, criar beleza, o que era suporte se transformou em mundo e a vida passou a ser existência. Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, inequívoco, irrevogável que sou ou serei decente, que testemunharei sempre gestos puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, que não mentirei. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que minha passagem pelo mundo não é predeterminada, pré-estabelecida, que o meu destino não é uma coisa pronta, mas algo que precisa ser feito e a responsabilidade de fazer é minha. Então, vocês vão, na realidade, era um trabalho, era uma atividade para ser feita, né, na sala de aula, a gente discutindo. Mas como a gente não pode discutir, eu vou pedir para vocês escreverem as considerações de vocês, as conclusões de vocês, né? Primeiro, diferenças e pontos em comum entre Ho Van Tan e Ho Van Lang em sua vida na floresta, quanto à autovalorização, recursos pessoais e comunidades, né? Vocês vão dizer qual a diferença entre os dois, né? O pai e o filho. B. A nova vida do Ho Van Tan e Ho Van Lang, né? As facilidades, dificuldades, os desafios. Vocês vão concluir sobre isso, né? Vão dizer o que vocês acharam sobre isso. Que conclusões vocês chegaram em relação a essa história. E na C, Ho Van Tan e Ho Van Lang, daqui a 5 anos, como eles vão ser daqui a 5 anos, depois que eles forem encontrados, né? E aí tem uma coisinha para refletir. Se a pessoa que você será daqui a 30 anos, né, a pessoa cuja vida você planeja agora, invariavelmente será diferente da pessoa que você é hoje. O que faz dessa futura pessoa você, né? O que vai fazer de você esse planejamento que você vai colocar na cabeça para daqui a 30 anos, né? Pensem. E aí,
em casa, né? Como a gente está e deve ficar até passar essa tormenta, clareando a visão de si mesmo. Cápsulas de minhas boas ideias. Comece por desenhar formas fechadas, diversas e de tamanhos variados numa folha em branco. Faça-as suficientemente grandes para escrever dentro delas. Preencha a folha toda, né? Essas formas aqui, ó, alguns exemplos. Eu botei esses exemplos aqui, mas vocês podem desenhar a forma que vocês quiserem, né? Como se fosse uma cápsula. E dentro dessas cápsulas, né, vocês vão escrever boas ideias, coisas que você acha que seria bom fazer, mesmo que lhe pareçam complicadas ou difíceis. Nenhuma cápsula, né? Eu botei 5 cápsulas aí, deve ficar vazia. Então, vocês vão botar pelo menos 5 ideias. Se tiver mais, pode botar mais. Deixe as ideias circularem na cabeça de vocês e se instalarem na folha. E depois preencha os espaços livres entre as cápsulas com palavras soltas, cores, desenhos relacionados às ideias. Então, vocês vão desenhar no meio da folha uma cápsula. Pode ser um desses formatos que eu coloquei aí. E vai colocar as ideias dentro dela, né, de todas essas cápsulas. E em volta delas, vocês vão colocar palavras, né, relacionadas a essas ideias que vocês colocaram. Essa atividade não tem resposta certa ou errada, né? Pois serve para ajudar você a olhar para si mesmo e conhecer melhor suas ideias que retratam os recursos pessoais que você tem. Agora, preste atenção, porque às vezes tem algumas pessoas que estão fazendo as atividades que eu posto aqui e colocando a lápis muito clarinho e tal, e resposta de conexo. Não prestando atenção, acho que não estão assistindo o vídeo da aula para ouvir a explicação, então não estão fazendo da forma como eu estou pedindo. Que na realidade isso aqui é uma aula para a gente refletir. Eu falo, dou algumas orientações para vocês, mas a reflexão é de vocês. Então vocês vão escrever para mim essa reflexão de forma que eu entenda o que vocês estão colocando. Então essas ideias, mais do que para mim, vocês estão colocando para vocês. Vocês estão tentando, tudo que a gente bota no papel fica mais fácil da gente visualizar e da gente planejar. Então, é um exercício para isso. Pode ser que daqui a algum tempo essas ideias mudem. Nós somos mutáveis, né? Nós estamos em processo de acabamento. Então, a gente tem direito de mudar, tem direito de ver. A partir do momento que a gente vai se educando, vai conhecendo, a gente vai mudando a visão de algumas coisas. Então, essas ideias daqui a um tempo podem mudar. Mas as ideias que vocês teriam agora, que vêm na sua cabeça agora, para o futuro de vocês. Então, tentem ver isso. Na B, o que as pessoas dizem, né? Recentemente esta lista apareceu como postagem no Facebook, né? 5 tipos de pessoas que você deve apreciar. As pessoas que se preocupam com você, as que te corrigem, as que estão contigo nos momentos bons e ruins, as que querem te ver bem e as que te dizem a verdade. Se a gente for olhar, não existe muitas pessoas assim não, né? Que se preocupam realmente com a gente. E as que corrigem porque querem o nosso bem. As que estão contigo nos momentos bons, ruins. No momento bom é fácil, né? Você tá legal, você tá animado, tem gente perto. E nos momentos ruins, né? Tem aquela também que são seus amigos mesmo, aqueles que quando você obtém algum sucesso na vida, eles ficam felizes genuinamente por vocês. Os que querem te ver bem, né? As pessoas que querem te ver bem e as que te dizem a verdade, né? E aí, quem são? Vocês vão refletir, né? Quem são essas pessoas na sua vida? Reflita e procure listar mentalmente pelo menos 2 para cada grupo. E numa folha em branco, vocês vão pegar uma folha em branco e vão desenhar balões ou caixas de texto, né? No mínimo 10 caixinhas, 10 quadradinhos assim. E vocês vão escrever nesses balões ou nessas caixas coisas que você já ouviu dessas pessoas que vocês, né, vieram à mente de vocês e que tem a ver com autovalorizar-se, conhecer-se, desenvolver-se, utilizar os seus recursos, melhorar atitudes. Mas há uma condição para que a mensagem apareça na sua folha. Você deve acreditar que, pelo menos em parte, a pessoa que disse isso tem razão. Né? A pessoa que se encaixou nesse papel que a gente listou aqui. Feito isso, olhe bem para a sua folha, releia as mensagens, deixe a sua mente passear por elas. Esta atividade possibilita que você
Se veja com os olhos de outras pessoas, cujas mensagens você acredita que merecem consideração, mas uma boa via para conhecer e aprimorar seus recursos. Né? Então, ó, eu vou me encaixar para vocês, mesmo que vocês não pensem em mim na hora, são as pessoas. Eu vou me encaixar nas pessoas que se preocupam com vocês e nas que corrigem vocês, né? Que é o meu papel como educadora. Então, a minha preocupação com vocês é que caminhem, partilhem, busquem conhecimento, leiam mais, corrijam a escrita de vocês, melhorem os pensamentos, ampliem o pensamento de vocês, a visão de vocês. Né? Isso é o passo para vocês se autoavaliarem e ver o que vocês querem para a vida. E aí, não pode deixar de ser, para a gente refletir. O primeiro passo para a realização de um ser humano que se torna sujeito do seu próprio desenvolvimento enquanto pessoa e coletividade, né? Ou seja, protagonista, aquele que toma a frente, é imaginar os conceitos que lhe correspondem e o projeto que considera como o mais inteligente e coerente consigo mesmo e com sua natureza em construção e evolução. Eu não vou querer para mim uma coisa que não é coerente com as minhas convicções ou com o que eu gosto de fazer ou o que eu gosto de ser. Os seres humanos são obras em construção que se enganam quando acreditam que estão concluídas. Né? Eu, mesmo no auge da minha maturidade, não estou concluída. Né? Aprendi muito com a vida e tenho muito a aprender com a vida e com quem me cerca, inclusive com meus alunos. A pessoa que você é neste exato momento é tão transitória, passageira e temporária quanto todas as outras pessoas que você já foi. A única constante em nossas vidas é a mudança. E que bom que a gente muda, né? Esquece aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Igual a música da personagem de Jorge Amado. Ao agir, ao fazer, ao construir o mundo, o ser humano se faz e se constrói simultaneamente. Educar-nos para desenvolver tão harmoniosamente quanto possível as várias dimensões que constituem nosso ser pessoal de forma, ao mesmo tempo, autônoma e solidária. Eis o desafio. Então, busquem ser a melhor versão de vocês a cada dia, a cada passo da trajetória de vocês. Pensem, criem as ideias, imaginem o que vocês querem para a vida de vocês no futuro, daqui a 5, 10, 20, 30 anos na frente. Né? A projeção de um futuro de sucesso como pessoa, como profissional, como ser humano, começa agora, no primeiro passo da caminhada. Então, autoavaliem. O que vocês precisam melhorar? O que vocês precisam adquirir para chegar nesse planejamento que vocês estão traçando agora para o futuro de vocês. Beijo bem grande, muita saudade de vocês. Até a próxima.